Bom dia. Bom dia, amadas. Tudo bem? Bom dia. E como você passou quinta, sexta, hoje é sábado, né? E vocês passaram bem? Hoje eu tô com a blusa que eu fiz de crochê, ó. Tá vendo? Eu fiz a saia também, mas não é igual essa, né? Diferente, mas aí outro dia eu mostro pra vocês a saia que eu fiz de crochê. Hoje eu quero conversar um pouquinho, sabe? Com vocês. Tava aqui esses dias pensando assim, o que eu ia falar, né? O que eu ia trazer, assim, sabe? E aí, sem querer, assim, eu lembrei, sabe? Lembrei, assim, de quando eu tinha 9 anos, né? 8 anos, né? Quem nunca lembrou, né? Das coisas que fez quando era mais nova, né? E às vezes a gente lembra, né? E eu lembro assim, né, que eu tive muita dificuldade, sabe? Pra me aprender a ler, sabe? O que eu mais queria era saber ler, sabe? E eu tive muita dificuldade, eu não sei você, né? Se você teve muita dificuldade pra você aprender a ler, sabe? Mas assim, tem hora que a gente lembra, né? Quem ensinou a gente a ler, sabe? Quem, tipo, ensinou as primeiras palavras, sabe? Porque, tipo assim, hoje em dia tem professora, né, que nos ensina, né, e as professoras têm muita sabedoria, né, porque Deus deu sabedoria para elas, ensina a gente a ler, né. Então, eu me lembrei, sabe? Fiquei me lembrando, sabe? Da minha infância. E sempre é alguém, né, que ensina a gente, ou é a mãe, mas é a mãe, né? O irmão, a irmã, né? E eu me lembro, assim, sabe, amadas, que minha mãe tentou me ensinar a ler, sabe? Mas minha mãe não conseguiu me ensinar a ler. E meu irmão tentou me ensinar a ler também, meu irmão mais velho, mas eu não conseguia aprender a ler. E tipo assim, sabe, o que eu mais queria era aprender a ler, sabe? Porque lá na escola eu via assim os meus amiguinhos tudo lendo assim as coisas que a professora colocava, sabe? Para eles ler, pra gente aprender a ler, né? E eles juntavam as letrinhas e lia, né? E eu não conseguia ler, sabe? E passou tanto tempo assim, primeira série, eu não sabia ler. Aí, segunda série também não sabia ler, entendeu? Terceira série também não sabia ler. Eu me lembro, assim, que a minha mãe me ensinava, sabe? Aí, um dia minha mãe pegou, mandou meu irmão me ensinar. Também meu irmão não conseguiu, sabe? Eu já falei aqui, foi tanta dificuldade, sabe? Pra me aprender a ler. E, tipo assim, minha mãe não conseguiu ensinar eu a ler, nem meu irmão, sabe? Não conseguiu. E, tipo assim, quando eu comecei a aprender a ler, eu não nasci no berço evangélico, né? E quando eu comecei a aprender a ler, quando eles me ensinavam a ler, eu não conseguia. Eu me lembro que, tipo, eu tô falando aqui, eu creio que você tá se lembrando também, quem te ensinou a ler, né? Igual eu falei, sempre tem uma mãe, um irmão, uma irmã, né? Que ensina um tio, uma avó, entendeu? E, tipo assim,
E minha mãe me ensinava, sabe? Meu irmão me ensinava e eu não conseguia. Aí eu tive muita dificuldade para me aprender a ler. E assim, sabe? Aí, o que aconteceu para me aprender a ler? Eu chorava, que eu via todo mundo ali lendo da minha sala e eu não conseguia. Não conseguia nem aprender as letras, entendeu? Aí eu chorei na escola, fiquei chorando na escola lá. E aí os pessoal ficava, tipo, na sala, tipo, dando risada, assim, tipo, olhando estranho quando eu tentava ler. E, tipo, olhavam assim pra mim, assim, eu ficava chorando, sabe? Aí veio uma professora, começou a conversar comigo, o nome dela era professora Sandra, né? E no nome da escola era o Feitosa, né? Que eu estudava, né? Nessa época. Creio assim que muitos daqui de Perus conhecem, né? Essa escola. E aí ela chegou perto de mim, né? E ela começou a falar comigo, sabe? Conversar. Ela falou assim, Angélica, você tá chorando, filha. Eu falei assim, professora, eu não consigo aprender a ler. Aí ela falou assim, mas você já tentou? Eu falei, já tentei, minha mãe me ensinou, sabe? Meus irmãos me ensinou, sabe? Mas eu não sei o que acontece, eu não consigo aprender a ler, professora. Tá difícil pra mim, sabe? E eu chorando, sabe? Aí ela pegou, começou a falar de Jesus pra mim. Aí ela falou, você sabia que Jesus é bom? Que a lei de Jesus é bom, ele perdoa os nossos pecados, a lei dele perdoa os nossos pecados. Ele é aquele que é poderoso para fazer algo na nossa vida. Aí eu peguei falando, sério, professora? Ela falou, sério. Você sabia se você pedir para Jesus, ele pode te ensinar? Então, amadas, foi nesse dia que eu comecei a conhecer Jesus, sabe? Eu era pequena, sabe? Mas eu comecei a conhecer Jesus porque essa professora começou a pregar para mim, sabe? E aí ela começou a falar de Jesus para mim com muito amor, com muito carinho, sabe? E ela falou, Jesus ele tem poder para te ensinar, né? Aí eu peguei e falei assim, se Jesus tem poder para me ensinar, professora, o que eu posso fazer para ele me ensinar? Aí ela pegou e falou assim, você tem que pedir para ele, sabe? Aí eu peguei e falei pra ela, eu falei assim, mas como assim pedir? Ela falou assim, você tem que orar, você tem que falar, Jesus, me ensina a aprender a ler, né? Porque ela falou assim, só ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E ele tem todo o poder de te ensinar. Ele fez muitos milagres no passado e ainda no presente também ele faz. Aí eu peguei e fiquei tudo feliz, sabe? Porque, tipo assim, quando eu não sabia ler, parecia que eu não tinha mais, quando eu fiquei triste, eu não conseguia aprender a ler, eu tentava, não aprendia, entendeu? Então, tipo assim, ela começou a pregar, veio uma esperança pra mim, porque eu não tinha mais esperança. Porque eu já tinha tentado aprender e eu não conseguia, entendeu? E aí eu comecei a chorar, eu falei assim, eu quero esse Jesus assim, porque Jesus me ensina. Ela falou assim, ele vai te ensinar, ela falou. E foi assim, sabe, amadas, um dia muito especial pra mim, nesse dia. Porque foi um dia que eu conquistei, hoje eu leio, tipo, eu leio, sabe? Mas assim, eu tenho que aprender mais, sabe? Tenho que aprender mais. Portanto, eu voltei a estudar, entendeu? Mas, tipo assim, eu não sabia ler. Eu não conhecia as letras. Eu tentava, ia pra escola, tudo. Mas eu não conseguia, não entrava na minha cabeça, entendeu? Tipo, era causa mesmo para Deus. Porque, tipo assim, quando tem coisas que você não consegue, você vai até Deus, ele te ensina, entendeu? E, tipo assim, eu não nasci no berço evangélico, minha mãe não era evangélica, hoje minha mãe é evangélica, mas nesse tempo ninguém da minha casa era evangélico, sabe?
E eu comecei a conhecer Jesus por essa professora pregar a palavra para mim, sabe? E aí ela pregou, e aí passou o tempo, sabe? E eu orando, buscando, e ela me ensinou a orar, e eu comecei a orar, e eu fiquei tudo feliz, assim, tipo, tipo, eu fiquei tudo feliz, assim, de, que, que tinha uma esperança para mim, entendeu? Então, depois que ela falou, veio uma luz no túnel escuro, sabe? Tipo, quando você enxerga tudo escuro, e aí a pessoa vem com uma palavra e ilumina aquilo que você tá vivendo. Foi bem assim que aconteceu comigo, sabe? Então ela pregou e eu comecei a orar, comecei a buscar, sabe? Mas não era evangélica ainda. Mas eu orando, pedindo para Deus, ainda criança, né? E aí chegou um dia que eu peguei um papel e eu peguei um papel, eu me lembro, e comecei a ler o que estava escrito no papel, sabe? E eu não acreditei, sabe? Eu chorei, eu falei, eu sei que tá escrito aqui. Eu ficava tudo boba e eu ficava lendo de novo aquilo. E eu lia de novo. E veio uma felicidade assim no meu coração, sabe? E eu fiquei chorando e depois, quando foi no outro dia, eu queria ir pra escola mostrar pra professora, sabe? E queria mostrar pra minha mãe, queria mostrar pros meus irmãos. E a professora pegou e ficou olhando assim pra mim quando eu falei, mostrei pra ela, sabe? E ela ficou tudo boba. Depois eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, eu sei ler, mãe, eu sei ler. Mãe, eu sei ler. Aí minha mãe pegou e falou assim, não, não é possível, eu já ensinei você a ler. Minha mãe falou, seu irmão te ensinou a ler, alguém leu isso daí pra você? Eu falei, mãe, ninguém leu pra mim, eu que li, eu peguei o papel e li. Aí ela me deu outro papel, aí ela falou, então lê aqui que tá escrito aqui. Aí com muita dificuldade ainda, mas eu li o outro papel, sabe? Jesus é tão bom, sabe? Mesmo quando a gente não merece, sabe? Jesus é bom. Até os ímpios, Jesus abençoa. Porque é o Senhor que dá força pro ímpio trabalhar o dia todo, sabe? Levantar de uma enfermidade, se curar de uma enfermidade, mesmo quando o ímpio não busca a Deus. Quando ele melhora, é Deus que sara, né? Eu creio assim, sabe? Porque tudo que é de bom é de Deus, entendeu? Porque, tipo assim, o inimigo das nossas almas, ele não faz nada de bom na nossa vida, entendeu? A palavra do Senhor diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, tipo assim, ele quer destruir a sua família, quer destruir a minha família, quer roubar os nossos sonhos, os nossos projetos. E a Bíblia fala que Jesus veio dar vida e vida com abundância. Então, tipo assim, até o ímpio, quando ele melhora de uma enfermidade, eu creio que é Deus que cura, entendeu? Mesmo que ele não tenha fé em Deus, mesmo que ele não quer nada com Deus, mas eu creio que é Deus que cura. Porque Deus só faz coisas boas, entendeu? Pra mim, Deus é isso, entendeu? Deus é maravilhoso. Deus, tipo assim, eu não era evangélica, Deus fez isso na minha vida, nesse tempo. Então eu conheci Jesus assim, sabe? E depois desse dia eu comecei a buscar, tipo assim, eu comecei a ir pra igreja de vez em quando, né? Ainda criança. E, tipo, mas não ficava firme, sabe? Aí teve um dia que eu aceitei Jesus, depois não fiquei firme, entendeu? E depois Jesus teve um encontro comigo, passou uns anos, Jesus teve um encontro comigo, sabe? E aí eu aceitei Jesus e permaneci até hoje na presença de Deus, né? Eu me batizei nas águas, eu me batizei com 19 anos. Hoje eu tô com 33 anos, né? Então, vai fazer uns anos aí, né? E eu conheci Jesus um pouco antes dos 19 anos, né? E me batizei com 19 anos, né? E eu agradeço a Deus, sabe? Eu não espero nunca sair da presença do Senhor, porque Jesus é bom, é maravilhoso, sabe? Então foi Jesus que foi meu professor, sabe? Para me ensinar. Apesar de eu ter tido professora, mas elas tentavam, mas não entrava na minha cabeça. Mas quando eu comecei a orar, buscar a Deus, e aí a leitura começou a entrar na minha cabeça, sabe?
E, tipo assim, tive meus filhos, que eu tenho 4 filhos, e depois casei, quer dizer, aí tive meus 4 filhos depois, e aí continuei na presença do Senhor, e Jesus foi bom pra mim e tá sendo bom pra mim até hoje, sabe? Não tenho o que dizer, não. Às vezes a gente passa a luta, dificuldade, mas Jesus está no barco, entendeu? E até mesmo os discípulos se encontraram naquele barco com tempestade, mas Jesus foi com eles, cuidou deles, acalmou a tempestade, então não é diferente na nossa vida, entendeu? E Jesus foi bom pra mim também, Jesus é maravilhoso, sabe? E, tipo, tudo que eu vou fazer, eu oro, apresentar a Deus, Deus me ajuda, vai na minha frente, Senhor, esteja comigo, sabe? Porque é o Senhor que nos garante vitória, sabe? Deus é maravilhoso, sabe, irmãos? Deus é maravilhoso. Deus fez isso na minha vida, eu fiquei tão feliz, sabe? E eu vou ler um versículo aqui para você, em Juízo, o Cântico de Débora. Mas assim, eu vou ler só um pouco do trecho para vocês, porque eu já contei um pouco da minha história e aí vai ficar muita coisa no vídeo, entendeu? Naquele dia cantarei, cantou Débora e Baraque, filho de Abião, dizendo: desde que os chefes puseram à frente de Israel, o povo ofereceu voluntariamente, bendizeu o Senhor. Ouviu o rei, dá ouvido os príncipes, eu mesmo cantarei o Senhor, salmodiarei o Senhor, Deus de Israel, né? Aqui é um cântico de Débora, né? Ela fez algo na vida dela e Deus estava com ela, né? E Deus ajudou ela a vencer, né? E, tipo assim, esse cântico tá falando de algo que ela fez e Deus foi com ela. E eu escolhi esse cântico para dizer esse algo, né, que aconteceu comigo, né? Porque eu acho que o Senhor merece toda a honra e toda a glória, né? Acho não, tenho certeza, né? Porque Ele que me ensinou. E quando eu aprendi a fazer crochê também, eu pedia muito para Deus, sabe? E o Senhor foi comigo, sabe? Então, tudo que a gente pede para Deus, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que colocar Deus na frente, que Deus, Ele nos ensina, né? Ele é o nosso professor, tá bom? Um abraço, esta foi a palavra no dia de sábado e espero que você conheceu um pouquinho de mim aí, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, tá? Qualquer dia eu vou fazer um vídeo mostrando minha cozinha, que eu moro em 2 cômodos, né? E aí eu vou mostrar